Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais um trimestre, mais uma classe dos professores. Esse trimestre a gente vai falar sobre um tema muito diferente, muito importante e profundo e difícil de entender, que é o Apocalipse. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você ajudar a gente com o projeto da classe dos professores. Como que você pode fazer? Em primeiro lugar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora no nosso canal Adventistas Lago Sul. E não esquece de ativar o sininho das notificações para toda vez que tiver um vídeo novo no canal você ser avisado. O canal não tem só a classe, ele está cheio de conteúdo para ajudar você no seu estudo completo para conhecer mais sobre Jesus. Deixa também já a sua curtida aqui embaixo e compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Dessa forma, além de ajudar o projeto da classe dos professores, você também ajuda a apressar a volta de Jesus. E, por fim, não se esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário. A gente gosta muito quando vocês dão esse feedback pra gente. Então, deixa a sua impressão sobre a lição. Se você tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui. E a gente também ora por todos os pedidos de oração que são feitos. Não esquece de deixar o seu. Então, eu já queria deixar um abraço para 4 pessoas que estão sempre acompanhando, que comentaram em alguns vídeos anteriores. A primeira é a Rosana Lobo, que acompanha a gente lá de Portugal. Muito obrigada por tudo, Rosana. Muito obrigada por divulgar a classe, por assistir, por participar. E não se esqueça, a gente está orando por você. A Cláudia Freire, que acompanha a gente lá do Rio de Janeiro. O Verivelto Mioto, que é daqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Se você ainda não sabe, foi ele que teve a ideia da classe dos professores. Então, esse projeto existe graças à visão dele. E o José Odísio, que acompanha a gente de Ibiapina, no Ceará. Muito obrigada, viu? Então, para a gente começar, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. A nossa extrema direita, esquerda de vocês, nós temos o nosso querido pastor Flávio. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Olá, queridos amigos. É um privilégio a gente estar juntos novamente para estudar um tema muito importante das Sagradas Escrituras que tem a ver muito com a nossa igreja. É verdade. Ele é pastor do distrito de Pé Norte, daqui do Distrito Federal. Do lado dele, nós temos a Cris. Seja bem-vinda, Cris. Obrigado. Mais uma vez, é uma satisfação essa oportunidade de estar aqui com vocês para propagar a palavra de Deus. Amém. A Cris é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. E do lado dela a gente tem o Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado. É um prazer, mais uma vez, compartilhar essa lição nesse trimestre. O Dalmo é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ele é diretor do nosso Clube de Desbravadores Arcanjos da Luz. Meu nome é Jéssica, eu também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, para a gente começar, vamos fazer uma oração. Dalmo, você poderia orar para a gente, por favor? Oremos. Bondoso Deus e amorável Pai, somos gratos, Senhor, por essa mensagem nesse trimestre. Que possa ser de muita valia aqui para todos que alcançarem esse conteúdo. Esteja com cada professor aqui, que o Teu Espírito Santo habite sobre nós. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Apocalipse. Sempre é um tema difícil, tem muita profecia, muita coisa. E o autor da lição desse trimestre, que é o pastor Mark Finley, começa falando justamente sobre um ano muito importante, que foi o ano de 1844. Várias coisas aconteceram nesse ano, mas dentre elas, uma coisa que marca muito a história de várias igrejas foi o que o pessoal chama de o grande desapontamento. Teve uma profecia, né, de Daniel que tinha sido interpretada e o final dessa profecia seria em outubro de 1844. E as pessoas que interpretaram a profecia tinham entendido que isso marcaria então a volta de Jesus. Então várias igrejas se uniram, várias pessoas se uniram, começaram a esperar a volta de Jesus, só que o dia marcado veio e Jesus não voltou. Por isso que é chamado de o grande desapontamento. Mas, diante do grande desapontamento, a gente teve vários desdobramentos. Um deles foi o então nascimento da Igreja Adventista, que mais para frente viraria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí a gente vem para Apocalipse. A igreja, nós cremos que a igreja é uma igreja da profecia, então a profecia foi cumprida, mas a profecia não queria dizer a volta de Cristo, mas essa profecia foi cumprida e a igreja da profecia nasceu. E aí, uma das principais mensagens que a nossa igreja prega é justamente as 3 mensagens angélicas. E a lição desse trimestre vai falar exatamente sobre essa mensagem dos 3 anjos ou as 3 mensagens angélicas. O que elas significam, porque a gente sabe que Deus deixou para a gente escrito o que iria acontecer no tempo do fim.
e parte disso está descrito justamente nessas mensagens. Mas, como muita coisa no Apocalipse, no livro de Daniel, isso está inserido no meio de fábulas e parábolas e histórias e criaturas e bestas que são um pouquinho difíceis da gente entender. Mas é para isso que a gente está aqui. E aí a gente sabe que, não é segredo para ninguém, que todo esse conflito entre o bem e o mal, ele teve origem no céu. Então, antes mesmo do nosso mundo existir e antes mesmo da gente cair em pecado, né, o pecado se originou no céu. O que é um enigma, né, pastor? Porque a gente fica imaginando, poxa, no céu era um ambiente perfeito, todo mundo era feliz e contente. Como, pastor, que num mundo perfeito desse conseguiria acontecer e surgir uma coisa tão ruim como o pecado? Tudo bem, Jéssica, isso daí é uma indagação que muitas pessoas têm. Né? Tanto o descrente, até mesmo quanto o crente, às vezes paira essa dúvida no coração, porque é meio incabível no nosso pensamento um Deus perfeito e a maldade surgir do lado ali, né, basicamente, do trono de Deus, e é um ser criado perfeito por Deus. A gente precisa compreender um princípio básico das Escrituras sobre Deus e seu caráter. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João capítulo 4, verso 8, esse é um texto que a gente sabe todos de cor. Agora, por Deus ser amor, o amor ele tem que deixar livre para que a outra parte vai dizer se ama ou não ama. Então, quem vai dizer isso é a outra parte. Deus já definiu, eu amo, eu sou amor. Agora você é livre para escolher o que você vai querer da sua vida. Isso são com todos os seres criados por Deus com liberdade de escolha. E os anjos foram criados por Deus também com liberdade de escolha. O pastor Rodrigo Silva ele deu uma aula para a gente no seminário de teologia. A última aula da matéria de filosofia, ele deu uma aula sobre a origem do mal. E ele colocou, a parte filosófica, né? Ele colocou algo bem interessante. A partir do momento em que Deus cria uma criatura com liberdade de escolha, há a possibilidade de um dia o mal surgir. Porque a criatura podia escolher se ia ficar do lado de Deus ou não. E se ele escolhesse não ficar do lado de Deus, ali surge o mal. É o que acontece no céu com Lúcifer. Lúcifer, ele olha para si mesmo, se acha melhor do que todos, quer guerrear contra Deus, se rebela contra Deus, querendo tomar o trono de Deus, e ali surge o mal em todo, no coração de um ser que espalha para outros anjos e depois vem parar aqui no planeta Terra. E isso é interessante, né? Porque uma vez eu até ouvi falar, dizem que essa citação, que essa história foi do Einstein, mas aí eu já não tenho certeza, né, se é verdade ou não o crédito. Mas eu ouvi falar uma vez que alguém estava falando, né, que Deus tinha criado o mal. E ele falou que não, Deus não tinha criado o mal. E a pessoa, né, indagou, mas como assim? Se Deus não criou o mal, se foi Ele que criou todas as coisas, né, e permitiu que ele aparecesse, então foi Deus que criou o mal. E ele respondeu falando assim, vou te fazer uma pergunta de física. A escuridão existe? E se você para estudar e ver de um ponto de vista físico, a escuridão fisicamente ela não existe. Ela é uma consequência da ausência da luz. Então, o que existe é a luz, que se comporta, né, como comprimento de onda ou partícula, dependendo da forma, né, como ela bate, age e tal. Então, o que existe fisicamente é a luz. Quando você remove a luz, vem a treva como uma consequência da falta de luz. Então, ele comparou, né, dizendo que o pecado era uma consequência da ausência de Deus, né, da presença de Deus. Deus não criou ativamente o mal. Ele passou a existir como uma consequência, entre aspas, física do distanciamento com Deus, né? Mas, pastor, uma coisa assim que você comentou, que eu sempre fico assim na dúvida, que eu já pensei várias vezes, a gente sabe que Deus tem a presciência, né? Ele sabe as coisas que vão acontecer antes que as coisas aconteçam. Se Deus já sabia que Satanás ia pecar, por que ele simplesmente não deixou de criar Satanás? Porque se Satanás nunca tivesse nem existido, ninguém ia nem saber que Satanás não existiu. Ou então, né, destruído, né? Ou então por que ele não destruiu Satanás e apagou Satanás da memória de todo mundo, para ninguém nem lembrar que Satanás já existiu? Não seria mais fácil? Sim, humanamente falando, talvez essa seria a alternativa que muitos de nós teríamos tomado, né? Quando a gente pega o livro Patriarcas e Profetas e o seu primeiro capítulo ali, os primeiros capítulos do Patriarcas e Profetas descreve muito ali, né, o ataque do inimigo, né, contra a lei de Deus, buscando derrubar o governo de Deus, né? Nós vemos algo interessante ali, especialmente no primeiro, fazendo um resumo. Ela vai dizer que Deus permite que Lúcifer ele demonstre
a natureza de suas pretensões. Porque se a gente for parar para pensar assim, analisar com calma a mesma situação, imagina, o Lúcifer se levanta e se rebela contra Deus, Deus pega e destrói Lúcifer, aí tem um outro anjo lá no céu que tem liberdade de escolha, esse anjo que tem liberdade de escolha, ele pode olhar e questionar, mas por que matou, por que destruiu Lúcifer, né? Só porque discordou, então quer dizer que Lúcifer estava certo da acusação que ele estava dizendo, que Deus é injusto, que Deus não abre espaço para questionamento, essas coisas tudo que Lúcifer fez lá no céu, de questionar o caráter de Deus. Né? Se Deus não tivesse criado Lúcifer, de qualquer forma o mal seria uma possibilidade, né? Porque são criaturas com livre escolha. Podem escolher estar com Deus ou podem escolher não estar com Deus. E levando até, né? Até para a restrição que Deus colocou no Jardim do Éden, né? Se você comer do fruto, você vai morrer. Não era porque o fruto tinha veneno, era simplesmente porque você está escolhendo se afastar daquele que deu vida. Se você se afastou da vida, você está indo para que lado? Você está indo para a morte. Tá? Então, tem que ser pesado muito bem com cautela isso daí. O mal era uma possibilidade. Então não adianta, podia ter não criado Lúcifer, mas poderia surgir no coração de outro anjo também. Então a intenção de Deus, Ellen White ela vai continuar comentando isso, no final do primeiro capítulo do livro Patriarcas e Profetas. Ela vai dizer, né, que se ele tivesse imediatamente destruído Lúcifer, alguns teriam servido a Deus pelo medo, em vez de servir pelo amor. Então Deus quer das suas criaturas o amor, ele não quer o medo. Entendeu? Que é ao contrário do que Lúcifer estava dizendo. Ele estava falando, vocês estão servindo a Deus por medo, porque isso é... Não é isso que Deus quer. Deus quer que as criaturas sirvam por amor. E aí Deus dá oportunidade para Lúcifer se arrepender lá no céu, ele não se arrepende, ele vai à frente com a rebelião, ele é expulso de lá, como Deus falando para ele o seguinte, você tem um tempo para você provar que as suas acusações são verídicas, e eu vou ter mesmo tempo também para provar quem eu realmente sou. De tal forma que quando todo esse conflito acabar, e aí você vai ter o livro Grande Conflito, né, todo o universo vai declarar que Deus é amor. Todo ser no universo vai declarar e reconhecer que Deus é amor e o mal não vai se levantar novamente. Amém. Inclusive isso aí serve meio que como uma vacina, né, contra o mal. Porque aí se já foi permitido, né, que o mal mostrasse a sua verdadeira face e todo, né, o malefício que ele causa, os seres todos vendo, né, ninguém mais vai querer se levantar porque vai saber muito bem a consequência, o que aquilo vai. Acho que era uma coisa muito estranha, né? Nunca tinha se levantado o mal e aí acho que quando Satanás começou com as coisas dele, os outros seres devem ter até ficado, né, curiosos, questionaram. Mas agora, né, depois de tudo isso, a gente vê que não resta dúvida, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que Satanás, ele parece que sente uma raiva especial de Jesus, especificamente, né? É claro que ele acusa todo o governo de Deus, mas a gente vê, por tudo que acontece, né, na Bíblia, os conflitos, os diálogos, as coisas, que parece que Lúcifer, ele sente um ciúmes, uma inveja especial de Jesus, né, Dalmo? Verdade. Só que o título da lição já traz meio que o resumo do que vai acontecer, né, no fim É da verdade, história. né? É um ataque satânico aqui. Acontece que só houve batalha, né, pastor? Só houve batalha no céu exatamente porque existiu o livre-arbítrio. Porque, do contrário, existiria era massacre. Porque Deus poderia simplesmente destruir tudo. Só que ainda que ele, na memória dele, apagasse, na memória dos anjos, apagasse toda a história da destruição de Lúcifer, ele não apagaria da memória dele. Então, a própria batalha no céu já demonstra o amor de Deus, de dar a liberdade. Porque, do contrário, ia ter massacre. Né? Deus destruiria e acabou. E refaria tudo novamente. Então, desde o início, o inimigo tem essa ideia de atacar Cristo pela posição que Cristo tinha. Muito parecido com os anjos, né? Muito envolvendo com os anjos. No entanto, ele almeja, porque ele tinha uma posição melhor, porque é a divindade, né? É uma dos 3 pilares da nossa crença, né? Que é a Trindade. E ele almejou ali aquela inveja. E aí a gente percebeu que já não tinha mais contexto para ele ali. E essa raiva ele descontava em Cristo, né? E a gente percebe que por um período de tempo, parece que ele venceu. Ele levou 1/3 dos anjos. Já aí parece que é uma grande vitória. Apesar do céu ter ficado mais povoado, mas 1/3 da criação do céu
já parece que foi uma vitória para ele, né? E aí a gente percebe que ao longo dessas mensagens que nós vamos estudar nesse trimestre, nós vamos verificar que ele perdeu ali, foi expulso. Depois a gente vai vir com a cruz, com a igreja e tal. E o trimestre todo vai tratar desse assunto e juntos nós vamos conduzir esse assunto aqui, né? A vitória dele, de Satanás, às vezes é algo que hoje você olha, poxa, o mundo está muito perdido. O mundo está muito perdido. Parece que ele dominou realmente o mundo. Mas isso não precisa ser na minha vida e na sua vida, porque a gente sabe que tem um lado vencedor, né? E é baseado nisso que o trimestre nós vamos compartilhar desse amor de Deus para que a gente possa escolher, né, o lado do amor e não de quem exige que a gente faça alguma coisa. Cristo nunca exigiu nada dele, sempre foi pela liberdade. Já o inimigo é diferente. É tanto que Cristo bate a porta, né? Ele não arromba a porta, ele só entra se você abrir, né? Então esse é o contexto do que vai vir as 3 mensagens angélicas durante esse trimestre. É verdade. E aí quando a gente fala de Apocalipse, é muito comum as pessoas sentirem muito medo, mas na verdade o Apocalipse é um livro de esperança, né, Cris? É verdade, Jéssica, porque como você bem falou, nos filmes é retratado o quê? Um apocalipse, a desgraça, só mostra o quê? O terror, e a vitória vem de quem? De você mesmo. Então, se a gente olha por essa perspectiva de que você que tem que lutar para vencer, realmente o apocalipse é devastador. Mas quando a gente olha para o apocalipse como um livro de esperança, de salvação, e a gente entende que a salvação não é mediante ao que eu faço, mas sim pelo que Cristo já fez na cruz, ele já venceu, nós entendemos que esse livro é mais para nos trazer esperança e garantia de vitória. Porque quando a gente para e estuda o Apocalipse, pedindo a orientação do Espírito Santo, nós entendemos que o livro do Apocalipse, ele não é para falar sobre Satanás, ele é para falar da vitória de Cristo. É como se nós já entrássemos num jogo sabendo que somos vencedores, né? Como é tão bom saber você entrar num jogo e falar assim, eu vou jogar só por jogar, porque eu já sei que eu ganhei. E é isso que Cristo nos garante no livro do Apocalipse, que ele já venceu. Satanás, ele tentou por diversas vezes destruir Cristo. A gente viu que por diversas vezes Satanás atacou, né, a mensagem de Cristo. Mas na cruz do Calvário, Cristo nos mostra que ele venceu. E essa batalha, ela já está garantida para nós. Nós só precisamos entender e decidir que lado nós queremos ficar. Nós temos o lado de Cristo. Ele venceu. Satanás, ele já sabe que ele perdeu, mas ele não se conforma de ter perdido. E ele não quer ficar sozinho. Então, ele quer, assim como ele trouxe 1/3 dos anjos, ele também quer atacar o que Cristo mais ama, que somos nós, os seres humanos. Então, assim, ele vai tentar te atacar, ele vai continuar... eu vou cair, mas não vou sozinho, né, Cris? É isso, eu caí, mas eu não quero ir só. Então, assim, quanto mais ele te tentar para você ir para o lado dele, para ele é melhor. Mas entenda, leia o livro do Apocalipse com a presença do Espírito Santo e você vai ver. Você já venceu, só falta decidir qual lado você quer ficar. Amém. Então, a gente está vendo, né, que o Apocalipse, tanto é que em inglês o nome do livro é Revelation, é revelação, né? Que é justamente Deus revelando para o profeta João, que escreveu para nós, para a gente saber o que vai acontecer no tempo do fim, né? Só que o que acontece, o que pega no Apocalipse, é que muita coisa está embutida em profecias. E aí a gente precisa, né, de um estudo bem profundo para a gente entender o que as profecias querem dizer. E uma dessas profecias está em Apocalipse 12, versos 6 e 14 a 16. Então, se você não está com a sua Bíblia ainda, pausa o vídeo agora, busca a sua Bíblia, abre aí Apocalipse 12, versos 6 e depois você pula para os versos 14 a 16. Eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia. Pode ser que tenha uma diferençazinha ou outra, né, de forma de escrever, dependendo da tradução, da versão que você está usando da Bíblia. Mas a profecia diz assim, Apocalipse 12, verso 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Aí agora verso 14.
Ela, porém, recebeu 2 asas como as asas de uma águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Verso 15. Então, a serpente, como uma torrente de água que fez sair da sua boca, tentou afogar a mulher. Verso 16. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Pastor, o que quer dizer isso, pastor? Dizem que os melhores tesouros são aqueles que estão mais bem escondidos, né? E com a profecia é a mesma coisa. A gente não pode desprezar a profecia, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar. E a gente não pode tratar o livro, especialmente o livro de Daniel e de Apocalipse, como livros que não são para entendimento. São para nós entendermos, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo. Um princípio básico da Bíblia é que quando o assunto ele se repete por várias vezes, esse assunto ele é importante. Talvez das profecias da palavra de Deus com mais marcação, né, mais vezes aparecendo, marcação de data, tempo profético, essa profecia de 1260 dias, ou 42 meses, que são igual a 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é igual a 3 anos e meio, que é igual a 42 meses, que é igual a 1260 dias. Então você percebe que essa profecia ela tem uma importância muito grande na palavra de Deus. E aí a gente volta a atenção lá para o livro de Daniel, que no livro de Daniel já há a primeira referência dela, em Daniel no capítulo 7, e fala exatamente o que vai acontecer nesse período. É um período em que haveria um poder, está se referindo a um poder político e religioso também, que vai proferir palavras contra o Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo, cuidar de mudar os tempos e as leis, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui já está para a gente ter uma grande compreensão do que é essa profecia. Tá? Então os santos vão ser entregues nas mãos por esse período de tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que levando aquele princípio de interpretação profética do dia-ano, que um dia em profecia equivale a um ano, é um período de 1260 dias. Note, a gente não está falando de 2 anos, a gente não está falando de 5 anos de perseguição. Nós estamos falando de 1260 anos de perseguição intensa contra o povo de Deus. Aí a gente volta para o Apocalipse. Aqui, essa mesma profecia, esse mesmo tempo aparece nesse contexto de uma mulher que está fugindo do dragão, que está sendo perseguida pelo dragão. O dragão é óbvio, aqui é Satanás, o próprio texto responde. A mulher é a representação do povo de Deus. Vale a pena a gente lembrar, Efésios capítulo 5 compara a igreja, né, como a noiva de Cristo, a esposa, né, a noiva de Cristo. O livro do Apocalipse também vai fazer essa mesma comparação. O povo de Deus sendo perseguido por um poder que cuida de blasfemar, ou seja, tentar tomar o lugar de Deus, que cuida de mudar os tempos e as leis e que cuida de realmente matar, perseguir, ferir aqueles que preferem seguir a vontade de Deus. É um poder usado pelo inimigo para tentar ocultar a palavra de Deus e fazer com que a atenção do mundo em todo se desvie do Salvador e vai para outro foco, para outra coisa. Foi a forma como o inimigo usou. Ao longo da história, ele tentou perseguição, ao longo da história ele tenta misturar a verdade com mentira, ao longo da história ele vai lá, cria um monte de gente, levanta um monte de gente trazendo profecias. A gente vai estudar um pouquinho mais isso aí na frente, no decorrer do trimestre, mas essas são as ações dele, faz de tudo possível para que o povo perca a atenção da palavra de Deus. E aí a gente busca na história, e aí você tem do ano 538 da nossa era, até o ano 1798 da nossa era, nós temos exatamente um período de 1260 anos, em que levanta-se um poder religioso tomando o lugar de Deus, perseguindo aqueles que estudam a palavra de Deus e que amam Jesus Cristo, o vencedor, foi mencionado aqui, exatamente nesse período. Então você vê o que? A profecia ela conferindo com a história e nos dando a garantia de que isso daqui aconteceu, a palavra de Deus é real. E a gente tem que ficar ligado, porque o inimigo é astuto, ele vai fazer de tudo possível para derrubar o povo. Deus protegeu o povo naquele tempo. Ele enviou a mulher, né? O seu povo foi escondido no deserto, foi escondido nas pedras, nas cavernas, nas montanhas, e ali Deus preservou o seu povo. Assim Deus vai preservar o seu povo ao longo da história. Amém. Outra coisa que a gente lê aqui em Apocalipse, se você já está aí com a sua Bíblia, abre em Apocalipse 12, verso 17. A Bíblia diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo Jesus. A gente sabe que praticamente todas as igrejas alegam ser o remanescente, né, Dalmo? Mas, de fato, quem que é esse remanescente e o que ele fez para o dragão ficar tão irado a ponto de declarar guerra contra o remanescente? Eu acho interessante, né, pastor, e telespectador, é que a revelação do Apocalipse, escrita há muito tempo atrás, ela agora está disponível. Ou seja, é para esse tempo, e a gente percebe que é para esse tempo, não é um tempo de 300 anos atrás, não. É para esse tempo. E toda a revelação do Apocalipse ficou bem clara para a gente agora, nesse momento. Então, a nossa geração faz parte da última geração, da geração que vai ver Cristo voltar. E o que é interessante nisso? É que, nessa revelação, Deus diz que tem um povo dele aqui. Assim como teve em todos os tempos, tem o remanescente. E a Bíblia deixa claro o quê? Quem é o povo de Deus? É quem faz a vontade de Deus. Então, independente de denominação, você faz a vontade de Deus? E qual é a vontade de Deus? Onde eu vou descobrir a vontade de Deus? A palavra dele é a Bíblia. Por tudo que ela já revelou, por tudo que ela declarou de profecia, por tudo que se cumpriu ao longo do período, a palavra de Deus, o guia seguro para mim, o meu Waze, né? Tá aqui, é a Bíblia. Então, se ela revela o que Deus quer de mim e de você, então você faz aquilo que ela revela, então você é povo de Deus. Então fica a dica, a sua igreja, aonde você frequenta, o que você pratica, está de acordo com a palavra de Deus, então você é remanescente. Então, o estudo do Apocalipse vai nos trazer um povo. E ele termina o verso aí, Jéssica, assim, é que guarda os mandamentos de Deus e mantém um testemunho de Jesus. Então, assim, é claro em dizer que Deus tem uns mandamentos. Ide por todo mundo pegar o evangelho, é um mandamento. Entre esses, existe mandamento na palavra de Deus que foi escrita com o dedo dele por 2 vezes. Então, a gente também tem o decálogo, e ele é claro. E por que a gente acaba entrando nesse assunto? Porque o decálogo é mandamento, e é de Deus, e foi escrito por ele. Moisés não pôde nem ter a oportunidade de escrever a 2ª tábua, porque Deus escreveu de novo com o dedo dele. Vamos perceber que Apocalipse vai revelar que esses mandamentos de Deus apresenta quem é povo de Deus, quem é remanescente, porque faz a vontade de Deus, né? Então é isso. Não tem como a gente fugir da batalha. A gente está no meio dela e só vai ter 2 lugares. Só tem 2 caminhos. Não tem muro, não tem nada disso. A gente precisa tomar essa decisão. Não tem como fugir do conflito, mas tem como escolher, como a Cris falou. Ué, que lado que eu vou estar? Né? Eu quero estar do lado do remanescente. Né? E para isso eu preciso seguir a vontade de Deus. Amém. E o remanescente enfurece o dragão, né? Justamente porque prega e vai contra aquilo que o dragão quer, que é justamente que todos se percam, né? Da mesma forma que Jesus, né, quer que todos se salvem, o dragão, Satanás, né, a antiga serpente, Satanás. Engraçado que a Bíblia não deixa dúvida, né, sobre a identidade do indivíduo, né? Ele não conseguiu destruir Cristo, então eu vou destruir a descendência. Exatamente. Isso é triste, né? E infelizmente, como resultado dessa guerra que acontece, muita gente sofre. E uma coisa que indigna a gente e muitas pessoas é porque pessoas inocentes sofrem nessa história também. E aí tem até um velho ditado, né? Um dizer de um filósofo que ele diz assim, se Deus é amor e ele não para o sofrimento, então ele não é todo-poderoso. E se Deus é todo-poderoso e não para o sofrimento, então ele não é amor. Querendo dizer que assim, se Deus se diz amor e pode parar o sofrimento e não para o sofrimento, então quer dizer que ele não é amor assim, né? E muitas vezes a gente recebe esse questionamento, a gente até pensa, né? Poxa, a gente vê os ímpios prosperando e o pessoal que rouba, e o pessoal que coisa... Gente, eu adoro assistir porcaria no Netflix, é um pecado meu, é uma coisa que eu tenho que parar. Mas é uma coisa que às vezes revolta, porque você vê as histórias, né, de pessoas corruptas, e Jeffrey Epstein, e aqueles que dizem falsos cristos, e gente que rouba um monte de dinheiro, e ciclo de pedofilia, de coisa... E aí você vê que essas pessoas, elas não são presas.
e tem aquele bando de vítima, e é criança, e a gente pobre, e, né, são os indefesos. E a gente vê isso acontecendo e a gente fica revoltado, né? E a gente fica pensando, poxa, Deus é amor, Ele ama acima de tudo, como que Ele vê esse sofrimento aqui e Ele não faz nada a respeito? E muita gente questiona isso, né, Cris? O que a gente responde para uma pessoa que faz um questionamento desse? É verdade, Jéssica, mas é como o pastor Flávio já colocou, são a nossa liberdade, o livre-arbítrio, né? Então, assim, Deus, Ele nos criou seres autônomos. E o que é o ser autônomo? É aquele que tem autonomia para decidir o que ele quer. Eu decido. Então, é uma característica perfeita do amor de Deus, é que você pode escolher. Você não é obrigado a nada, né? Então, Ele poderia ter me criado um ser autômato. Um ser autômato é o quê? Aquele que só vai lá, um robô. Você vai fazer exatamente o que eu quero. Mas não, Deus não quis assim, Ele te deu essa capacidade de escolher. Infelizmente, com essa capacidade de escolha que nós temos, vem também as consequências. Então, aí é onde a gente vê a pedofilia, a gente vê o mundo do jeito que está. Porque eu posso escolher, mas eu tenho o direito de escolher o bem e o mal. Então, se eu coloco que Deus não é amor porque Ele permite, eu estou dizendo o quê? Que Deus, Ele teria que me criar um robô. Eu teria que ser um robô. Mas eu sendo um robô também demonstraria que Deus é amor? É uma pergunta, né? Que a gente precisa responder. Então, de toda forma, essa pergunta, esses questionamentos que nós fazemos, nós vamos ter que guardar para o céu. Mas aqui, a resposta que nós, como cristão, deveríamos entender é que Deus realmente, Ele poderia intervir e cessar todo o sofrimento. Mas nós também já vimos que onde começou tudo isso? Lá no céu. O pastor Flávio bem colocou, né? Com Lúcifer ali querendo o lugar de Cristo. Então, ele colocou muitas dúvidas no coração das pessoas. Então, assim, se Deus, Ele é poderoso e Ele é capaz de cessar todo o sofrimento, como é que a dúvida iria ser respondida? Como é que a dúvida, assim, mas Deus acabou com tudo. Mas Satanás não estava certo? Será que ele não estava certo? Por que Deus acabou com tudo? Então, assim, o sofrimento nós precisamos entender que ele é decorrente do pecado. Deus, em momento nenhum, Ele teve a intenção de criar o mal. Mas o mal acontece porque Lúcifer resolveu se rebelar e, em decorrência disso, nós tivemos o pecado e, com a entrada do pecado no mundo, nós temos o sofrimento. É verdade, é difícil para a gente entender isso, né? A gente sempre quer as liberdades, mas a gente nunca quer as consequências, né? Exatamente. Eu vejo muita gente falando isso, né? E tal, esse questionamento, né? E aí, uma vez, a gente até num pequeno grupo estudando, a pessoa que estava passando o estudo, ela falou assim, gente, o que é a liberdade, de fato? Aí todo mundo, é o fato de eu poder fazer, né, o que eu quero, o que eu acho e tal. Aí ele falou assim, então, a liberdade inclui eu poder pegar uma arma e dar um tiro na criança de 5 anos? Aí todo mundo fica meio sem graça, né? Mas inclui. Entendeu? Inclui. E aí, se você fala, então, se você questionar, você acha a liberdade uma coisa importante? Todo mundo vai falar, todo mundo quer ser livre. A pessoa vai falar, não, eu acho importante. Então, a liberdade de fazer o mal, você também acha importante? Aí a pessoa já não vai achar tão legal assim, né? Mas o que acontece? Deus sabia que para existir amor, né, pastor, tem que existir a liberdade de escolha. A gente vê às vezes aquelas histórias horríveis, né, da pessoa que prende a outra no porão, acorrentada, né, para a pessoa não poder fugir e tal. E aí a pessoa fala para ela, você me ama? A pessoa fala, eu te amo. Por quê? Porque tá com medo de morrer. Né? Isso não é amor, isso é medo, isso é pânico. O amor verdadeiro, ele vem da liberdade da pessoa, de ir ouvir, né? De te amar ou não. E é por isso que Deus sabe, pelo fato de Deus ser amor, Ele entende essa dinâmica, esse princípio. Se não existe liberdade, não existe amor. E existem consequências para as nossas escolhas. E, infelizmente, Deus não é injusto, mas o pecado é. Então, por que a gente, né, os inocentes, pagam
pelos erros dos outros? Porque a humanidade escolheu o pecado. Adão e Eva, né, fecharam, selaram, né, o nosso destino aqui. A gente nasceu em pecado e a gente tem a escolha de escolher não, né? Nós temos a possibilidade de escolher não pecar, não querer, mas infelizmente a gente escolhe o pecado. E junto com o pecado vem a injustiça que o pecado traz, né? Jéssica, a dor, ela faz entender que o sofrimento, né, é consequência do pecado. E o pecado, ele vai nos trazer o sofrimento, infelizmente. Exatamente. Essa é a conclusão que eu tiro, que não tem como. O pecado, ele vai te trazer o sofrimento de qualquer jeito. Então, Deus também te mostra que, assim, você vai persistir por esse caminho, ele vai te trazer uma consequência. E você escolhe, né, qual caminho você vai seguir. Exatamente. E é por isso que a gente tem que, então, trilhar o caminho que leva à salvação, né? O lado vencedor. Não é à toa que o título da lição dessa semana justamente foi Jesus vence, Satanás perde. Então, o título da lição já resumiu a Bíblia inteira, né? Está aí resumido em uma frase. E agora fica para você decidir a qual Senhor você vai seguir, porque não é possível seguir os dois. Para a gente encerrar, Cris, você faz uma oração, por favor? Vamos orar então. Querido Deus, nós agradecemos porque ao estudar o Apocalipse nós entendemos que o Senhor é amor e que esse livro nos garante a vitória e nos garante que ao escolher o teu lado nós iremos um dia morar em um mundo perfeito. Por favor, nos ajude a cada dia a fazer boas escolhas e que nós coloquemos em nosso coração que Satanás ele já perdeu a batalha e o jogo está ganho através do seu sacrifício na cruz. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua atenção. Não se esqueça, a classe dos professores não é um substituto para o seu estudo diário da lição. Acorda de manhã cedinho, vai estudar a sua lição, a sua Bíblia, porque Deus está te esperando para passar um tempinho com você todos os dias. Um beijo, muito obrigada e a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.